Salve, salve, amigos da TV Fora do Eixo. Olha quem está aqui mais uma vez, Grafitão, para poder falar sobre o Cruzeiro, né? A equipe da Toca da Raposa, que nesse domingo, a menos de 24 horas, protagonizou cenas lamentáveis contra a equipe do CSA e foi derrotado mais uma vez pela equipe alagoana. Cruzeiro que chegou a estar à frente no placar com um gol marcado pelo meia, pelo ala, pelo atacante, não sei como se referir em relação à questão do posicionamento do Felipe Augusto. Felipe Augusto que marcou o gol que abriu o placar no estádio Rei Pelé, mas o Cruzeiro que depois do gol se retraiu, começou a marcar num bloco médio-baixo para poder tentar explorar os contra-ataques, mas não conseguiu aproveitar as poucas chances, as poucas estocadas que teve para poder chegar no ataque, campo de defesa da equipe do CSA. CSA esse que conseguiu fazer o gol de empate e em menos de 2 minutos conseguiu fazer o gol da virada. Portanto, o Cruzeiro que sucumbiu emocionalmente. Vale lembrar que após ter sofrido o segundo gol, o CSA continuou pressionando e quase chegou a marcar o terceiro gol na equipe do Cruzeiro. Portanto, é um jogo que vai ficar marcado, pelo menos neste início de Campeonato Brasileiro da Série B, porque foi uma partida que o Cruzeiro tinha até certo controle, mas inesperadamente, em questão de 2 minutos, conseguiu sucumbir com a vantagem que tinha. Portanto, era um jogo de suma importância, principalmente pelo momento no qual está vivendo o Cruzeiro, mas até também pela vitória conquistada diante da equipe do Vasco, de virada, jogo esse disputado na última quinta-feira, onde o Cruzeiro conseguiu uma vitória, onde apresentou, de certa forma, um bom futebol. É claro que sofreu alguns sustos, passou por alguns riscos, especialmente no final do segundo tempo, mas no cômputo geral, o Cruzeiro teve uma boa atuação contra a equipe carioca. E aí, a equipe celeste que conseguiu chegar numa posição um pouco mais aceitável, né, na 10ª colocação, com uma vitória o Cruzeiro ficaria ainda mais próximo do G4 da Série B, mas aí veio a derrota que praticamente não, de certa forma jogou tudo por água abaixo em relação ao que o Cruzeiro havia construído na partida contra a equipe do Vasco. Porque pense bem, se o Cruzeiro tivesse vencido a equipe do CSA, já seriam 2 vitórias consecutivas, uma equipe que iria olhar o G4, que é o foco do Cruzeiro e precisa ser o foco da equipe da Toca da Raposa. O Cruzeiro iria olhar, o G4 de uma forma um pouco melhor, de uma forma um pouco mais visível, podemos colocar assim, mas com uma derrota ficou muito complicada a situação do Cruzeiro. Equipe Celeste que agora tem um jogo contra a equipe do Guarani nesta quarta-feira, às 19 horas. Jogo importante. E aí, o Cruzeiro que precisa dos 3 pontos contra uma equipe que também inicialmente iniciou a competição como um dos postulantes ao título, né, ou até mesmo ao acesso para a Série A de 2022, um adversário que deu trabalho para o Cruzeiro, especialmente no segundo turno, por que não também no primeiro, né, já que o jogo terminou 3-2, o Cruzeiro abriu o placar, o Guarani abriu o placar, depois o Cruzeiro virou, depois o Guarani empatou, depois o Cruzeiro conseguiu fazer o gol da vitória com o zagueiro Léo. No segundo turno, o Cruzeiro acabou empatando em casa contra a equipe do Guarani pelo placar de 3-3, portanto, é um adversário que impôs dificuldades ao Cruzeiro no ano passado e certamente vai impor dificuldades à equipe comandada neste momento pelo técnico Musa. Vale destacar também, o Cruzeiro individualmente tem pecado e muito. E aí nós podemos inserir nessa análise, nessa discussão, os zagueiros, né, o trio de zaga. Ontem, mais uma vez, o Musa optou por uma escalação com 3 zagueiros. Né? No jogo de ontem foi o Joseph, o Everton, o jovem garoto Everton e o zagueiro Ramon. Ramon falhou no primeiro gol da equipe do CSA, o Joseph falhou no segundo gol marcado pela equipe alagoana. Portanto, é uma equipe que tem falhado constantemente individualmente. Quando não é por uma falha técnica, é por um lapso ali psicológico, e aí um lance bobo acaba sendo motivo de expulsão, como foi na partida contra a equipe do Operário há 2 semanas, quando o Everton foi expulso de maneira boba, uma falta que não precisava. O jovem zagueiro Paulo, que na partida contra a equipe do Vasco acabou também
entrando numa discussão, numa briga boba e levou o cartão vermelho, foi desfalque nessa partida contra a equipe do CSA. O goleiro Fábio, que no segundo gol vi muitos cruzeirenses, né, apontando falha do Fábio também no primeiro gol. No primeiro gol eu acho que ele não tinha como pegar, mas no segundo gol, é claro que ele foi pego de surpresa, mas o goleiro, um goleiro do cabedal do Fábio, o jogador que tem mais jogos vestindo a camisa de um clube tão importante como é o Cruzeiro, considerado um dos maiores ídolos da história, para muitos o maior jogador da história, sofreu um gol daqueles. É claro que foi pego de surpresa, tem esse fator, mas dá pra gente poder pensar, é o Fábio. Assim como também se acontecesse com o Diego Alves do Flamengo, ou até mesmo o Cássio do Corinthians, ou o goleiro Everton da equipe do Palmeiras, a gente sempre pensa, né? Mas o goleiro desse patamar daria para poder pegar essa bola. Enfim, um Cruzeiro que, como eu disse, tem falhado individualmente. E aí eu posso colocar também nesse bojo o meia-campista Rômulo, né, que atuando ali torto no lado esquerdo, não tem contribuído em nada para a progressão do Cruzeiro para o ataque, né, da defesa para o ataque. Enfim, é uma equipe que individualmente tem falhado bastante. Até tem uma certa organização, mas os erros individuais têm custado caro para a equipe do Cruzeiro. Como eu disse, próximo jogo da equipe da Toca da Raposa, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Mineirão. Jogo importante, porque o Cruzeiro precisa dos 3 pontos para poder sair um pouco ali da zona intermediária e tentar se aproximar do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu tô saindo fora. Um grande abraço a todos vocês. Eu volto em uma próxima oportunidade. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar, claro, o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Um grande abraço e até mais. Não deixe de dar o like, hein? Like. Grande abraço.